Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. E faz me lembrar do Eli Correia, que tinha um programa, e todas as vezes que ele se apresentava, ele falava: oi, gente! Bom dia para todos e tal. Então, eu digo da mesma forma: oi, gente! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada para todos vocês. Esse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou muito grato, estou muito feliz. Vocês que estão inscritos no meu canal, vocês que mandam, que colocam seus comentários, meu irmão Damião, meu irmão Nilson Brandão, meu irmão Lira, Rogério, Moacir, o Paulo Roberto, o João Batista, o irmão Antônio lá do Rio Grande do Sul e os irmãos das demais cidades de Campinas, de Guarulhos, meus irmãos de várias regiões desse Brasil. Um abraço para todos vocês. E eu tenho uma mensagem para nós neste momento. E o título da mensagem é esta: Deus não permite, nunca permitiu, Deus não permitiu que os anjos pregassem o Evangelho. Esse é o título da mensagem. Porque você olha de Gênesis a Apocalipse, você vê que o Evangelho surgiu aonde? Quando foi que surgiu o Evangelho? O verdadeiro Evangelho surgiu aonde? O Evangelho puro, como disse São Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 7. O Evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Aonde? Foi Mateus, Marcos, Lucas e João? Não, o verdadeiro Evangelho surgiu nas cartas dos apóstolos. Os apóstolos saíram, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e os demais, pregaram o Evangelho da circuncisão, dando ao povo a ceia, ou isso é, a Páscoa, dando ao povo o batismo, cobrando dízimos e oferta, mas vindo São Paulo com o verdadeiro Evangelho, que foi pregado pelo apóstolo Paulo. Foi o único e verdadeiro, que está ali no capítulo 16 e versículo 25 de Romanos. O Evangelho que foi antes que o mundo existisse, estava oculto, estava escondido. Deus não deu esse Evangelho nem mesmo a Jesus Cristo. Jesus pregou a lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus veio para fazer o que nenhum homem era capaz de fazer. Cumprir a lei, que era 613 mandamentos, 365 lei de ordenância e 248 lei que era uma lei mais blanda, mais fácil de cumprir. Ao todo 613, nem um homem, nem Moisés, foi capaz de cumprir. O único que cumpriu a lei foi aquele que na cruz padeceu e morreu pelo pecado. Nosso não. Eu não tinha pecado, não tenho pecado. Pelo pecado do seu povo. Quando se fala em pecado, esqueça que o pecado nunca existiu para nós. Pare com essas tolices de chamar de pecador, porque eu sou pecador. Ouve a voz, ó pecador, ouve a voz do Senhor.
Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados. Não tem pecado, nunca existiu pecado. Pecado foi consequência, foi fruto da lei. Paulo foi bem claro nas suas palavras que ele disse no capítulo 7 de Romanos. Ali ele está bem claro. Pega o capítulo 7 de Romanos, Paulo começa a falar. Eu conheci o pecado por causa da lei. Se não existisse lei, não existia pecado. João foi bem claro. Que ele diz que o pecado é transgressão. Transgressão do quê? Da lei. Nada mais do que isso. Paulo disse, morrendo o pecado, morrendo a lei, o pecado morreu. Então o pecado acabou na cruz de Cristo. Cristo, Romanos 10:4, foi o fim da lei. E findando a lei, findou também o pecado. O pecado não existe em lugar nenhum na face da terra. Nem mesmo os judeus, que eram os cumpridor da lei. Eles não têm pecado. Então, voltando para o termo da mensagem, que Deus nunca permitiu que o evangelho fosse pregado pelos anjos. Por quê? Porque os anjos são mensageiros de Deus. Eles não são pregadores. Como um anjo pode pregar o evangelho? Qual a experiência que o anjo tem para pregar o evangelho? Anjo não tem experiência nenhuma, é uma grande mentira. Quando vocês olham para o capítulo ali, vocês olham para Apocalipse, e olha para Apocalipse, no capítulo 14 ali de Apocalipse, fala que um anjo apareceu. Anjo não prega evangelho. Anjo não pode pregar o evangelho, porque Deus nunca permitiu que o evangelho fosse pregado pelos anjos. Qual é a função do anjo? Deus o enviava anjos, como enviou o anjo Gabriel para visitar Maria, enviou o anjo para libertar Pedro na prisão, para falar com Paulo. Deus enviou anjo a Abraão, enviou a Jacó. Deus enviava anjo ao pai de Sansão. Então, os anjos estão a serviço de Deus, mas não para pregar o evangelho. Como um anjo pode pregar o evangelho? Anjo não pode, ainda que eles queiram, eles não podem. Por quê? Porque eles não têm experiência do pecado. Eles não têm conhecimento, experiência, eles nunca tiveram debaixo de lei. Nunca eles tiveram conhecimento das leis de Moisés, porque o pecado é consequência. E eles iam pregar o quê? Se eles não é homem que tem experiência, é como um padre. Um padre vai falar de casamento, ele não tem experiência de uma vida conjugal. Como um padre vai falar, fala pelo que ele lê, mas não pelo que ele vive. Porque quando uma pessoa vive é uma coisa, quando a pessoa lê é outra coisa. O que eu falo hoje, porque eu vivi 44 anos dentro desse movimento. Então hoje, quando eu falo contra essas mentiras, contra esses enganos, esses charlatões que hoje vivem enganando o povo, tomando dinheiro do povo, por experiência própria. Eu tenho experiência, falo por conhecimento e experiência. Eu vivi, eu saí de lá, como disse aquele velho ditado, dessa escola eu fui expulso. Então não adianta. Ah, você está falando isso porque... Não, eu vivi. Você sabe o que é 44 anos, 40 anos de pastor? Pastoreando, pregando, enganando, mentindo. Esse sou eu. Então, voltando para o tema da mensagem. Deus nunca permitiu. Por quê? Você olha para a primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 12, que os anjos desejavam pregar o evangelho. Porque os profetas não pregavam o evangelho. Os profetas profetizavam a respeito do que ia acontecer. Mas os profetas não pregavam, porque o evangelho não existia.
O evangelho veio existir depois da cruz de Cristo. O verdadeiro evangelho veio depois, pelo apóstolo Paulo, que está escrito lá no capítulo 49 de Isaías e 42 de Isaías. Você vai encontrar nos primeiros versículos que Deus já tinha separado, escolhido, predestinado, antes dele nascer, do apóstolo Paulo. Gálatas 1, versículo 15. Eu fui escolhido antes de nascer. Antes de eu vir ao mundo, Deus já tinha me escolhido para este evangelho, que não foi dado a Pedro, a Tiago, a João, não foi dado nem mesmo a Jesus de Nazaré, foi dado ao apóstolo Paulo. E os anjos desejavam pregar. Vai ali, no capítulo 1, versículo 12, da primeira carta de Pedro. Os anjos queriam. Aí você fala, mas irmão Nilson, os anjos não, eles não têm experiência nenhuma. Eles são seres celestiais. Vive na mansão celestiais. Como eles podem vir aqui na terra e pregar o que eles nunca viveram? Por isso que Deus permitiu que Jesus viesse em espírito, entrasse no ventre, como você vê lá, que no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo se fez carne. Se fez carne aonde? Dentro do ventre de uma mulher chamada Maria. Ele nasceu, foi amamentado, passou a sua infância brincando, foi crescendo, se formou sabendo. Então Jesus podia falar porque ele sabia como é a experiência de uma pessoa aqui nessa terra. Agora, como uma pessoa pode pregar o evangelho se ele não tem conhecimento de nada? Ele nunca passou por experiência nenhuma. O anjo descer aqui e começar a falar o quê? Ele não pode falar, porque não vivia. Então Deus nunca permitiu. Aí você fala, mas irmão Deus, anjo, não. Você vê, vamos lá, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, havia um homem chamado Cornélio. Esse homem era um gentil. E este homem era um homem piedoso, um homem que dava muita esmola, ajudava o próximo, fazia muito bem e orava. E a sua oração chegou até Deus. Deus enviou quem? Para ir a Cornélio. Deus enviou um anjo. Às 3 horas da tarde, você pega ali o capítulo 10, ali pelo versículo, você vai ali pelo versículo 8, 9, 10, vai lendo. Você vai ver que o anjo chegou às 3 horas da tarde na casa de Cornélio. Cornélio ficou assustado quando viu aquele ser celestial dentro da casa dele. Ele diz, Cornélio, a sua oração e as suas ofertas, as suas esmolas, a esmola não vamos usar esse termo esmola, mas a sua ajuda diária às pessoas necessitadas chegou até a Deus. Então Deus me enviou para dizer que Deus ouviu e está respondendo às suas orações. Agora, Cornélio, você tem que fazer isso. Não, ele não disse isso. Por quê? Porque ele não pode pregar o evangelho. Ele disse o quê? Vai a Jope, procura por um tal de Pedro e chama Pedro, que Pedro falará tudo o que você deve fazer. Por que o anjo não falou, Jesus morreu na cruz pelos pecados e agora você tem que se converter, você tem que aceitar esse Jesus, você tem que ser um homem transformado. Não, porque o anjo não pode pregar. E aí Cornélio enviou algum dos seus oficiais. Ele era um general das forças da guarda romana. Ele enviou algum dos seus soldados até Pedro e convidou Pedro. Pedro teve aquela visão. Não quero incumpridar muito aquela visão, que você vê que
aquele lençol que desceu e por 3 vezes Pedro diz, eu não como coisa imunda, não diga imundo aquilo que eu fiz e santifiquei. Pedro recebeu a notícia, tem aí alguns homens te chamando. E Pedro foi atender os homens, vieram com os homens. Quando ele chegou na casa de Cornélio, ele quis se recusar. Eu, sendo judeu, não posso me hospedar ou entrar na casa de um gentil. Mas enquanto ele falava, o Espírito Santo, você olhar no versículo 25, diz que Cornélio, quando viu Pedro, saiu ao encontro de Pedro e ajoelhou aos pés de Pedro. Por quê? Porque o anjo tinha falado de Pedro. Ele falou, então esse homem deve ser um... Ele ajoelhou. Pedro levantou e disse, levanta-te, porque eu também sou homem igual a ti. E ele diz, olha, não é certo, não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil. Mas vai e diga que eu estou aqui. Ele chegou. Enquanto ele falava, então o Espírito desceu sobre aquele povo. Aquele povo começou a falar em língua e profetizar. Naquele que falava em língua e profetizava, Pedro olhou e falou assim, quem sou eu para recusar o que Deus está fazendo? Então o que eu quero dizer com vocês é isso. Que o anjo não pode, então não adianta vocês aí, que fica aí dizendo aí que o anjo apareceu pregando o evangelho, lá no 14 de Apocalipse, o anjo apareceu com um livro pregando o evangelho. Isso é uma mentira. É uma mentira descarada, que anjo não prega evangelho. Que evangelho que ele pregou? O que ele falou? E outra, no céu não existe livro. No céu não tem gráfica. Anjo não precisa de livro, nada decorada. Como os homens aqui na terra precisam ter muitas vezes de esboço para poder falar, que o homem não consegue, porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração deles está cheio do quê? De dízimo, de oferta, de pedição de dinheiro. É isso que eles estão. Então o que acontece? Isso é uma mentira, que anjo não pode pregar o evangelho. O evangelho é pregado somente por experiência própria, que o homem, ele é um homem farrista, bebe, joga, dança, prostitui, faz tudo. De repente, ele se transforma num verdadeiro ou uma verdadeira mulher e homem de Deus. Aí, então, você vê que ele tem experiência de falar aquilo que ele viveu. Então, por isso que eu digo, o anjo não pode pregar o evangelho. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Curte e compartilhe essa mensagem. E a graça continua sobre a vida de vocês. Graça e paz para todos. Bye, bye.